Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai trazer para vocês, fazer um feedback da nossa avaliação que fizemos semana passada, tendo em vista que é a nossa última aula desse semestre. Uma notícia boa para vocês. Vamos lá. Na questão 1 da prova, a gente falou sobre capoeira, né? A questão traz um texto de apoio falando da origem da capoeira, como ela chegou e se instalou no Brasil, como uma forma de luta e de resistência. Fala que a roda de capoeira é um dos símbolos do Brasil mais reconhecidos do mundo, né? Sendo considerado patrimônio cultural e imaterial da humanidade. E que a capoeira é comumente dividida em 3 estilos diferentes, né, no que diz respeito aos movimentos, ao ritmo musical de acompanhamento. O comando da questão é: a incorporação dos golpes de outras lutas, movimentação rápida, berimbau e pandeiro, música mais rápida e combatividade são características de qual estilo de capoeira? Angola, regional, nordestina, contemporânea e africana. Então vocês percebem que no início a capoeira ela tinha uma forma de se expressar, uma forma de lutar, e aos poucos ela foi evoluindo. Então o primeiro estilo de capoeira praticado no Brasil era o Angola, que era um estilo mais lento, com golpes mais rasteiros. Em seguida veio a capoeira regional, né? E hoje tem a capoeira contemporânea. Mas o que é que pede o comando da questão? O estilo de capoeira com movimentação rápida, berimbau, pandeiro, música mais rápida e combatividade. De qual capoeira faz parte desses estilos? Então, é a capoeira regional baiana, né, desenvolvida pelo mestre Bimba. Então, esse é o item correto. Então, muitos dos alunos que fizeram a prova, né, acertaram esse item, essa questão. Mais da metade, 61,9% de vocês acertaram essa questão. Uma questão super fácil, super prática, que a gente discutiu bastante durante nossas aulas. A questão 2 é uma questão de Enem, né, que também traz um texto de apoio falando da herança cultural africana, né, que a gente tem que considerar todo o processo de movimento, pluralidade, complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu motivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Então, assim, com base nesse texto, né, esse é o nosso comando da questão. A análise das manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas são o quê? Elas permanecem como reprodução de valores e costumes africanos? Com certeza. Elas perderam a relação com o seu passado histórico? De jeito nenhum. Elas derivam da interação entre valores africanos e da experiência histórica brasileira? Com certeza. Então, esse é o item correto. Ok? Contribui para o distanciamento cultural dos negros? De forma alguma. Demonstra maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus? Também não. Então, assim, qual é o item correto? Com base no texto, baseado no texto acima, né? A gente pode considerar que o item correto, que a capoeira ou candomblé, eles derivam da interação entre os valores africanos e a experiência histórica brasileira, ok? Então, esse é o item correto. Então, a maioria dos alunos, mais uma vez, 61,9% dos alunos conseguiram acertar essa questão. A questão 3, a gente vem falar de recreação e lazer, né? O texto traz uma definição, né, de Marcelino 2006, o texto de apoio, e o comando da questão fala que o texto do Marcelino diz que a integração da cultura, em seu sentido mais amplo e em constante relação com a sociedade, o lazer como uma necessidade humana sempre existiu, adquirindo os contornos distintos ao longo da história. Hoje em dia, adquire características de mercadoria vendida no mercado do entretenimento, mas pode ser visto também como elemento de denúncia da realidade opressora, além de anúncio de novas possibilidades de vida. Então, nesse sentido, de acordo com o texto, nós podemos afirmar o que do lazer? Que o lazer pode se apresentar como um portador de um duplo aspecto educativo,
veículo e objeto de educação, sim, além das possibilidades de descanso e divertimento, pode proporcionar o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo, certo? Esse é o item correto. Por que não é o item A, não é o item C? Porque o lazer ele não é apolítico, ele é político, ele é um fenômeno cultural político também, certo? Ele não é apolítico, então totalmente errado. Por que não é o item B? Porque obrigatoriamente deve se apresentar como portador de um aspecto educativo? Não, ele não é obrigado a se apresentar sempre com esse aspecto. Por que não é o item D? Porque o lazer está associado ao tempo livre de trabalho, ou seja, tudo que está fora do seu horário de trabalho, todo o tempo, é um tempo de lazer? A gente viu que isso não é. Existem outras situações, como os nossos compromissos religiosos, como nossos compromissos sociais, que descaracterizam esse espaço como sendo ele o lazer. Ok? Então, esse é o item correto. O item é. E para a felicidade geral, mais de 50 alunos, mais de 50% de vocês acertaram. Quase 60% dos alunos acertaram também esse item. Então, isso denota que houve um aprendizado muito bom, né, sobre o conteúdo. A questão 4. A questão 4 traz um texto de apoio, né, de Cavalar e Zacarias, falando do tempo total. E, em seguida, a gente traz duas definições. Né? Duas definições. E o comando da questão fala o seguinte: as definições acima representam respectivamente. Ou seja, a primeira definição, né, que o trecho traz lá em cima é o conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se livremente, de livre vontade, seja para repousar, seja para se divertir, entreter-se ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou livre, capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Isso é a definição de quê? De recreação, de brincadeira, de lazer, de esporte. É a definição de lazer. Né? Então, o único item que traz como correto é o item C. Então, você não precisaria sequer, né, nem ler, nem saber qual é a segunda definição. A segunda definição fala de recreação. Então, esse é o item correto. Muitos de vocês confundiram com recreação e lazer. Por que não é recreação e lazer? Porque o comando da questão, vou repetir, ele diz: representam respectivamente. Ou seja, respectivamente é aquilo que vem primeiro, segundo, se tiver um terceiro, que vem numa ordem. Ok? Então, primeira definição é sobre lazer e a segunda sobre recreação. Então, como eu falei, alguns de vocês, né, 25 alunos confundiram, né, não entenderam o que significa a palavra respectivamente. Então, busquem entender, busquem mais leitura para melhorar o vocabulário de vocês. Então, também aqui a maioria dos alunos acertaram, 64,3% dos alunos acertaram essa questão. Muito bom. Na última questão da prova, né, também sobre recreação e lazer, a gente traz uma música dos Racionais MCs. Fim de semana no parque. Essa questão foi uma questão de Enem. E o que é que pede o comando da questão? A letra da canção apresenta uma realidade social quanto à distribuição distinta dos espaços de lazer. E o que é que vem falando a letra da questão? Fim de semana no parque. Né? A gente percebe o tempo todo que essa letra ela fala das desigualdades sociais de acesso ao lazer, pela falta de infraestrutura, pela falta de investimento, pela falta de equipamentos. Então, assim, qual é o item que fala sobre isso? O item D. Observem na letra da música. Olha o meu povo nas favelas e vai perceber. Daqui eu vejo uma caranga do ano, todo equipado e o tiozinho guiando. Com seus filhos ao lado estão indo ao parque. Eufóricos brinquedos eletrônicos, automaticamente eu imagino. A molecada lá da área, como é que tá? Provavelmente correndo para lá e para cá, jogando bola descalço nas ruas de terra. Brincam do jeito que dá. Olha só aquele clube. Que da hora. Olha aquela quadra. Olha aquele campo. Olha quanta gente. Tem sorveteria, cinema, piscina quente. Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo para a molecada frequentar, nenhum incentivo. O investimento no lazer é muito escasso.
o centro comunitário é um fracasso. Então essa última estrofe, né, esses últimos 4 versos, eles denotam exatamente a falta de condições, né, de igualitárias de acesso ao lazer por conta da infraestrutura, da condição do poder aquisitivo do povo. Então esse foi o item correto e também foi o item mais marcado, né? 54,8% de vocês acertaram essa questão. No geral, gente, a participação da turma ficou, dos segundos anos foram 84 alunos, o segundo A se destacou com 37 alunos fizeram a prova, o segundo B e o segundo C, né, 23 e 24 alunos respectivamente. Então houve uma participação boa, mas que pode ser muito melhorada. E essa participação ela deveria permanecer nas aulas, nesse quantitativo, né? No geral, as turmas do segundo ano ficaram acima da média, né, mediano ali 6,05 de 10 pontos possíveis, e assim foram distribuídas as notas. Então a gente infelizmente 6 alunos que ficaram com 0. Alguns alunos com 2, né, um pouco mais de 10. Ainda mais de 10 alunos, acho que 12 alunos, 13 aqui com 2 e 12 alunos com 4 pontos. Em torno de 16 alunos tiraram 6 e 8, e mais de 20 alunos tiraram 10. Então houve um aprendizado bom dos conteúdos, vocês tiveram um resultado muito bom. Então, vocês fiquem em casa, boas férias, e a gente se encontra em agosto de alguma forma, ou remota ou presencial.